Bom, e com as altas temperaturas que estão fazendo agora no verão, não tem como a gente não falar sobre ar-condicionado e o impacto do ar-condicionado na nossa saúde. Eu vou conversar agora com a alergista Patrícia Schillinker. A doutora Patrícia é uma das coordenadoras do projeto Brasil Sem Alergia. É um projeto que oferece tratamento gratuito em alergias e doenças imunológicas nos estados do Rio de Janeiro e do Paraná. Tudo bem, doutora Patrícia? Tudo bem, Alessandra. Obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do seu programa. Muito obrigada pela atenção com os nossos ouvintes, doutora. O ar-condicionado pode mesmo estimular o aparecimento de doenças, doutora? Você pode estimular o aparecimento de alergias e até mesmo causar algumas infecções. Na alergia, como que funciona? Com o uso do ar-condicionado, a gente acaba causando um ressecamento e uma diminuição da umidade. E isso acaba irritando a mucosa, facilitando com que haja uma diminuição do muco. Além disso também, a irritação dos brônquios, ela acaba acumulando catarros, que faz com que a proliferação de bactérias aumente, facilitando assim o aparecimento de infecções secundárias. A gente também no aparelho respiratório, principalmente aqui no nariz, nós temos alguns cílios. Esses cílios, eles se movimentam, ele faz a filtragem, de tudo que nós inalamos. E ele funciona exatamente filtrando e aquecendo esse ar para que ele chegue da maneira mais adequada aos pulmões. E o ar-condicionado ele faz exatamente o contrário. Ele resfria e também resseca esse muco e esses cílios, fazendo com que muitas vezes eles até parem de se mobilizar, dificultando essa filtragem. Ou seja, o ar-condicionado ele resseca o ar do ambiente e esse ressecamento pode originar diversos problemas à nossa saúde, né, doutora? Sim, porque ele acaba atrapalhando o funcionamento normal de todos os órgãos do aparelho respiratório, principalmente. Estão mais em contato com esse ar. Olha só. E existe alguma maneira, por exemplo, da gente permanecer com o ar-condicionado ligado e, ao mesmo tempo, realizar alguma ação que amenize esse ressecamento que é promovido pela máquina, doutora? O grande erro está no ajuste da temperatura. A gente sabe que hoje existe até algumas normas, algumas normativas trabalhísticas que elas estipulam um valor entre 20 e 24 graus Celsius, o que realmente conduz com a parte fisiológica, porque você acaba não tornando o ambiente tão seco, e tem uma temperatura agradável para que o trabalhador possa trabalhar em condições adequadas, num ambiente agradável, confortável, e possa render, em termos de trabalho, e até mesmo de raciocínio em cima das atividades que ele está exercendo. Sem dúvida. E essas normativas, pela experiência de vocês, doutora, do Projeto Brasil Sem Alergia, essas normativas são cumpridas? Na grande maioria das vezes não são cumpridas, Mas eu acredito que tenha sido feito ultimamente um trabalho, até por conta de um conhecimento maior da população hoje em dia. As empresas têm procurado cumprir mais essas normas trabalhísticas, até por conta da informação maior que a população tem, pelos meios de informação. E é interessante para as empresas também, doutora? Porque não cumprindo as normas, os funcionários ficam mais doentes, há mais faltas, o que acaba sendo prejudicial para a própria companhia, Com certeza, Alessandra. Há uma produção muito menor desse trabalhador, e isso é muito prejudicial à empresa. E pensando também, doutora, quando a temperatura está, o tempo, quando o tempo está muito seco, existe aquela orientação, para deixar uma bacia de água, para tomar bastante água, enfim, para o ar-condicionado, essa mesma metodologia funciona ou não? Sim, com certeza. Isso é muito válido, porque ele visa justamente aumentar essa umidade que é diminuída com o uso do ar-condicionado. Então, ela mantém a umidade do ar um pouco mais aumentada. Agora, existe algum caso, doutora, específico, em razão de uma saúde mais debilitada, em que o ar-condicionado não é indicado? Sim, eu não digo não ser indicado. Se ele for usado de uma forma adequada, com o uso da temperatura amena, como eu já tinha comentado anteriormente, a limpeza periódica desse aparelho e também uma manutenção, pelo menos de 6 em 6 meses, eu acho que não há uma restrição, uma contraindicação para o uso de alguma pessoa. É claro que existem algumas pessoas que elas são mais suscetíveis do que outras. Nós temos aí os idosos, pacientes acima de 60 anos, tabagistas, que têm uma imunidade um pouco mais baixa, um sistema imunológico debilitado, como crianças, eles vão ficar mais suscetíveis a infecções, que é o que pode acontecer também no uso do ar-condicionado. Por quê? Esse tipo de aparelho, eles podem acumular colônias de bactérias
fungos, até restos de animais em decomposições, como insetos, morcegos. E, de uma certa forma, quem está em um ambiente confinado, ele acaba inalando essas substâncias, que podem estar infectadas por uma bactéria, por exemplo, que é o caso da Legionella, que atinge principalmente esse público. Não é uma coisa frequente, mas é um risco. Ele existe e não é tão longe assim. Nós tivemos até o falecimento, né, na época do nosso o ex-ministro das Comunicações, o Sérgio Mota, que foi justamente por conta de uma complicação dessa doença. Então, a gente tem que ficar realmente atento para que a limpeza e a manutenção desse tipo de aparelho seja constante. De 6 em 6 meses, né, doutora, é o indicado? Pelo menos de 6 em 6 meses essa manutenção. A limpeza sempre periódica, né? Talvez semanalmente, seria o ideal. Essa limpeza mais superficial, digamos assim. Mas a manutenção mais profunda ela é necessária também, pelo menos aí de 6 em 6 meses. Ah, perfeito. E o mesmo vale para o ar-condicionado do carro, por exemplo, doutora? Sim, do ar-condicionado também, até porque a proximidade dessa inalação é muito maior para o motorista e o passageiro que está ali em contato direto aí com esse ar. Doutora, sobre a temperatura, então, a orientação é que ela fique entre 20 e 24 graus, é isso? Sim, o ideal é que ela fique entre 20 e 24 graus, até para que o organismo se sinta mais próximo da fisiologia normal do corpo humano, né? Porque a gente sabe que temperaturas elevadas ou muito frias sempre vai causar um desgaste maior do organismo. Essa mudança de temperatura que acontece também dentro do ambiente de trabalho, né? Normalmente os homens sentem mais calor, as mulheres sentem mais frio, e aí fica aquela discussão sobre a temperatura do ar-condicionado. Aí eleva a temperatura, aí baixa a temperatura. Essa oscilação de temperatura do ar-condicionado também pode fazer mal para a gente, doutora, ou é irrelevante? Sim, pode fazer mal sim, até porque o organismo fica o tempo todo tentando se ajustar a essas adaptações. Por isso que é até aconselhável justamente essa temperatura, porque não fica muito frio, né, e nem muito quente. Então, a chance de agradar um número maior de pessoas se torna mais próximo. Mas com certeza para o organismo é um desgaste muito grande essa oscilação. Até mesmo a questão do choque térmico, né? Por essa diferença tão brusca de temperaturas, o que pode abaixar a imunidade e tornar mais ainda esse paciente ou essa pessoa suscetível a outros tipos de doenças. E levando em consideração esse choque térmico também, doutora Patrícia, eu pensei no ar-condicionado de academias, né? Em temperaturas muito quentes, a pessoa entra no estabelecimento, malha com o clima mais ameno, né? Dentro das academias e depois sai com temperaturas elevadas. Isso também pode impactar negativamente a nossa saúde? Então, essas questões, essas mudanças abruptas de temperatura, com certeza vão trazer problemas porque é necessária uma adaptação muito rápida do organismo. A gente sabe que, hoje em dia, a prática dos exercícios físicos regulares é considerado pela OMS um dos pilares, né, para uma vida saudável. E é exatamente o contrário do que ocorre no sedentarismo. Então, é necessário que haja esses exercícios. E corre é exatamente o que acontece. A pessoa sai do trabalho e vai correndo para a academia. Então, o organismo a todo tempo está tendo que se ajustar. Mas a gente também tem que ficar atento para o ajuste dessa temperatura. Inclusive, as academias têm que estar conscientizadas disso, para que não haja uma temperatura também muito fria. Tem que estar adaptada exatamente dentro dessa temperatura, entre 20 e 20 graus Celsius. Porque nós nos preocupamos com tênis, com alimentação, com o repouso posterior, com a hidratação do nosso corpo após os exercícios. Então, por que não se preocupar também com a temperatura que ele é submetido? Nós sabemos que no exercício se aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a temperatura corporal, com o intuito de aumentar uma ventilação pulmonar para que se aconteça um melhor desempenho físico, né? E à medida que também você abaixa essa temperatura demais, você está causando o quê? Uma diminuição das adaptações feitas pelo organismo para que esse exercício ocorra no seu melhor funcionamento. E o aluno de uma academia como essa, com ar-condicionado, a respiração ela acontece de forma mais intensa, né? Ele está jogando ar para dentro com mais frequência, né, doutora? Justamente para que haja essa ventilação maior, para que os músculos possam acompanhar o exercício. Então, se você aumenta a ventilação, você aumenta a circulação, então você aumenta essa capacidade do exercício ideal.
Bom, então a gente tem que ficar de olho aí na temperatura do ar-condicionado, evitar mudanças bruscas de temperatura, ficar de olho na manutenção que tem que ser feita de 6 em 6 meses e a limpeza pelo menos a cada semana, né, doutora Patrícia? Pelo menos a cada semana. Muito bem, então ficam orientações importantes da doutora Patrícia Schlinker. A doutora Patrícia é uma das coordenadoras do projeto Brasil Sem Alergia. É um projeto que oferece tratamento gratuito em alergias e doenças imunológicas nos estados do Rio de Janeiro e do Paraná. Muito obrigada pela atenção com os nossos ouvintes, doutora. Muito obrigada, Alessandra. Foi um prazer.